A proposta número 2 começa com uma história. E essa história se chama As Três Partes. Quem escreveu foi o Edson Luiz. Era uma vez uma casa que estava com vontade de ser outra coisa sem ser uma casa. Então, ela se dividiu em 3 partes. As 3 partes ficaram pensando juntas o que elas poderiam formar. Enquanto isso, alguns pássaros passaram voando e as 3 partes gostaram muito da ideia e foram virar o pássaro também. Os pássaros voaram para o mar. No mar navegavam muitos barcos. As 3 partes gostaram do que viram e foram para a água ser barco também. Enquanto o barco navegava, as 3 partes viram muitos peixes que nadavam na água. Elas então pularam para dentro da água e foram ser peixe também. Acontece que os pássaros comem peixes. Aconteceu que as 3 partes que formavam um peixe foram parar na barriga de um pássaro, formado por outras 3 partes. E assim, as 3 partes voltaram a fazer parte de um pássaro, que voou e passou perto de uma janela do último andar de um prédio, bem alto. Lá, uma vovó regava suas plantas. As 3 partes ficaram com vontade de ser regadas também e formaram uma planta e um vaso. As 3 partes gostaram de ser planta e ficar crescendo aos pouquinhos. Então, num dia que os netos da vovó vieram visitá-la e brincavam de adivinhações, as 3 partes pularam da janela para dentro da brincadeira e desafiaram os netos a descobrir o que estavam formando, dizendo ainda que esse bicho gosta de visitar galinheiros. Que bicho é? Os netos da vovó logo reconheceram que era uma raposa de focinho pontudo. Depois, as 3 partes inventaram outras brincadeiras. Elas formaram uma ponte e as crianças andaram em cima dessa ponte. As 3 partes formaram também um escorregador e as crianças escorregaram nele. E depois formaram uma gangorra. E por fim, brincaram de esconde-esconde com as crianças. Será que vocês conseguem achar as 3 partes? Quando anoiteceu, as crianças voltaram para casa e as 3 partes e a vovó ficaram conversando. A conversa foi ficando animada, divertida. As 3 partes estavam gostando tanto da vovó que disseram que se ela quisesse, ficariam morando ali e assim poderiam se divertir bastante e contar muitas histórias juntos. A vovó gostou muito da ideia e, para comemorarem, as 3 partes e a vovó colocaram um disco na vitrola e dançaram, cada uma a seu jeito. Conforme combinado, as 3 partes ficaram morando com a vovó e assim puderam conhecê-la melhor, em detalhe, e cada vez gostavam mais dela. Por isso resolveram fazer uma surpresa, um presente, algo que a vovó volta e meia falava. Uma casa numa cidadezinha. Uma casa com um grande terreno em volta, para ela plantar e cuidar de um jardim, e para ela receber a visita dos seus netos, onde eles poderiam continuar a se divertir bastante com a vovó
e com as três partes.